Como você se mantém focado para estudar? Então, o meu processo para me manter focado é a partir da necessidade. Então, se eu tenho uma necessidade de estudar determinado tema, eu coloco essa necessidade como prioridade. E aí eu vou estudando, vou lendo, vou trabalhando cada vez mais a partir dessa, até eu cumprir essa tarefa, né? Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo a tese, que eu tinha necessidade de fazer a tese, de construí-la, então as leituras que eu ia fazendo, o processo da escrita que eu ia tendo era a partir dessa necessidade de cumprir essa tarefa que era fazer a tese. Estudar para um concurso ou algo assim também era a partir dessas necessidades que eu vou me movendo, né? Vai surgindo um desejo de aprender alguma coisa nova, uma necessidade de dar uma aula diferente, você vai investigando e vai procurando temas para você que vão complementando, né? Então é sempre nesse sentido que vai me deixando focado, né? Que vai me motivando assim sempre essa necessidade de estudar e de aprender alguma coisa para depois compartilhar ela também. E como que você se prepara para estudar? Então, geralmente eu pego os meus materiais, né? Na maior parte deles são digitais hoje, né? Então tem muitos livros, eu não tenho problema em ler livros digitais. E coloco na cadeira, sento e vou ali lendo até um momento que eu canso. Daí quando eu me sinto cansado, que eu já estou me dispersando na leitura, no estudo, eu levanto, tomo um café, respiro, né? Descanso um pouquinho, volto de novo. Daí a hora que eu cansar eu faço o mesmo processo, porque se manter também só por uma meta, eu vou estudar 5 horas, eu vou ficar as 5 horas estudando, isso também não é produtivo, porque uma hora você vai cansar. Estuda 1 hora para 10, 15 minutos, estuda menos, 40 minutos para 20, né? Depende do teu ritmo, né? Como você se auto-percebe nesse processo, né? O momento que você começa a ficar ansioso, você está lendo, daí você já está pensando em outro tema, sei lá, no jogo de futebol que vai ter depois, né? No filme que você quer assistir, ou um outro tema, e aí você já sabe que aquele é o momento de parar um pouco e refocar de novo, né? Para você, o momento de lazer é importante para compreender o que tu estuda? Sim, com certeza, porque senão você coloca muita pressão dentro da tua mente, né? Então, você não ter um momento de descanso, de lazer, que você possa relaxar, deitar um pouquinho, né? É ruim porque você fica muito esgotado, né? Então, o processo tem que ser assim, né? Você tem que estudar até o momento que o teu corpo está avisando, olha, você já está cansado, então descansa um pouco, volta de novo para estudar quando você estiver descansado, né? Nesse sentido. E como que tu integra esse foco nos estudos com outras coisas dentro da sua vida pessoal, por exemplo, em trabalho? Eu planejo, né? Então, de tal hora a tal hora eu vou me dedicar a estudo. Tal hora eu vou na academia, ou vou sair com a minha esposa, ou vou lanchar, ou vou assistir um filme. Então, eu me programo nesse sentido. Eu coloco um tempo. Não é assim, agora eu estou lá assistindo filme, agora eu vou estudar. Não, vou dizer assim, às 9 horas eu vou estudar, das 9 às 11. Então, vou estudar 20, 50 minutos, vou descansar 10, mais 50 minutos, vou descansar 10 até dar às 11 horas. Deu às 11 horas, vou fazer o almoço, vou na academia, de tarde eu vou falar, não, de tarde eu vou estudar de novo, das 2 às 4. Aí eu vou de novo nesse sentido. Então, se encaixa como uma rotina, né? Eu fazia uma rotina. Então, na época que eu estava me dedicando só ao estudo, né, só a tese, por exemplo, ou a dissertação, era nesse sentido, era como se fosse um trabalho, né? Você tem um compromisso com o horário que você começa e um horário que você termina. Isso ajuda a você criar uma rotina, né? E quando tu estava estudando para passar aqui no concurso também era desse jeito? Também, né? Era Então, mais intenso o ritmo ou era o mesmo? então, assim, o que facilitou do concurso é que eu era professor também. Então, eu estudava para dar aula. Uma das coisas que eu mais aprendo, uma das formas que eu mais aprendo é dando aula. Então, quando eu preciso dar aula sobre um determinado tema, é o momento que eu mais consigo absorver conteúdo. Então, na medida em que eu dava aula de geografia do 6º ao 3º ano, então eu trabalhava com todos os conteúdos da geografia.
Então eu estava dando aula e estava estudando ao mesmo tempo para o concurso. Como ele era focado na área que eu atuo, né, isso facilitou também. Mas em outros momentos que caíam outros conteúdos pedagógicos, de legislação, aí sim também se definia um tempo para você estudar. E como que você começou a tua vida estudantil? Desde o começo ou desde a universidade? Não, desde quando tu realmente começou a focar nos estudos? Focar nos estudos desde a universidade, então. Porque quando eu estava no ensino regular, no ensino fundamental e no médio, eu estudava, mas também trabalhava ao mesmo tempo, né? Então, não tinha uma dedicação exclusiva ao estudo, né? A partir do momento que eu entrei na universidade que eu consegui experimentar essa dedicação exclusiva. Também muito pelos programas que tinha no governo federal, a bolsa de estudo, iniciação científica, estágio. Então, ao mesmo tempo que eu fazia essas atividades, eu conseguia estudar, tinha mais tempo para isso. Me mantia financeiramente e também tinha mais tempo para fazer esses estudos. Tanto que saí da universidade durante os 4 anos regulares, não reprovei nenhum ano, né? Passei em 2 mestrados, daí escolhi qual que eu fui, depois fiquei 2 anos trabalhando e voltei para o doutorado. Então foi uma rotina, né? A partir do momento que engrenou, pegou no tranco e foi. Posso por último? Então, para finalizar, que dicas você daria para melhorar o foco e concentração para os estudos, assim, consideração final? Eu diria que você definir os seus objetivos, o que você quer, né, o que você está buscando, e encaixar esse objetivo na tua rotina. Você definir um espaço de tempo que você vai se dedicar àquele objetivo, a cumprir ele, seja passar no vestibular, seja passar no concurso, ou em outros testes que você queira, né? Então, e também você exercitar o que você aprende, não só a leitura, não só exercício, mas você exercitar no sentido de que você também explane aquilo, né? Fale com alguém, dar uma aula fictícia, alguma coisa assim, isso também ajuda a você a focar e a enraizar, porque atualmente vai perceber que aquilo é muito importante, porque você vai se expor. Então as pessoas vão estar esperando que você dê conta daquele conteúdo, e aí você vai colocar na tua cabeça que aquilo é muito importante e você não vai esquecer.